Olá, meu querido aluno do ciclo 3 e alunos da terceira totalidade EJA. Estamos aqui para mais uma aula, dando prosseguimento também à última aula que foi dada para este ciclo e essa totalidade. Nós continuaremos falando sobre reportagem. Esse gênero que traz aspectos, alguns elementos da notícia, mas que também traz outros elementos aí para cooperar com o desenvolvimento do senso crítico de você, aluno, de você, estudante que está aí nos acompanhando. Tá? Hoje nós teremos, né, uma aula toda especial para falar sobre elementos composicionais da reportagem, dando uma especial atenção à imagem dentro das reportagens. Mas bora, antes de iniciar esse assunto, de falarmos um pouco dessa importância da imagem dentro da reportagem, retomar algumas questões, né? Acompanhe comigo. Aqui está o tema da nossa aula de hoje. Os objetivos, que é identificar e utilizar a organização tópica e recursos que estabelecem a coesão nos textos científicos com linguagens multissemióticas. E o que vem a ser isso? Olhe para mim. O que vem a ser esse multissemiótico? São a interação entre diversas linguagens. Porque vocês sabem, nós não nos comunicamos somente pela palavra escrita, mas também por meio de imagens, de ícones, tá? Então, quando eu falo de multissemiose, eu estou falando da palavra, eu estou falando das imagens, eu estou falando dos sons, dessas diversas formas de expressar, de comunicar, tá? De fazer chegar uma informação a vocês, tá? Voltemos para o slide. E além disso, qual outro objetivo? Ler diferentes gêneros textuais, sabendo identificar e selecionar estratégias de leitura adequadas para cada um. No nosso caso, nosso gênero é reportagem. Olha aí. Voltemos a falar sobre coesão. Coesão entre imagem e texto. Preste atenção aqui comigo. O que vem a ser coesão? O que é coesão? É esse modo de articular, de fazer com que haja conexão entre as partes, ligação entre as partes. É quase aquela ideia de tecido, de costurar. A mesma coisa acontece dentro de um texto, dentro de um gênero. Como será que eu poderia ter coesão entre texto e imagem? O texto, ele dá uma informação, né? Ele transmite algo, transmite uma ideia. E é essencial que a imagem que esteja vinculada a esse texto reforce essa ideia. Tá? Eu não posso ter uma reportagem falando, por exemplo, de uma feira literária e ter lá, de repente, uma feira de frutas, de verduras, né? Então, eu preciso de uma imagem que se articule com o texto, que estabeleça coesão com o texto, que interage com ele, que ande junto com esse texto, tá? Esse andar junto, essa ideia de articulação entre as partes, é o que eu vou chamar de coesão. Acompanhe comigo aqui no texto. Aqui eu tenho uma reportagem falando sobre pequenos leitores, né? Aqui eu tenho o título: Pequenos leitores desvendam o precioso mundo da literatura. Então, essa ideia que está relacionada ao leitor, esse leitor que não é qualquer leitor, é o leitor infantil. Essa letra, essa fonte maior em destaque, dando importância especial aí para a palavra literatura. E qual é a foto que eu iria selecionar? Não poderia ser outra, a não ser de crianças lendo, crianças manuseando o livro,
Tá? Então aí nós percebemos realmente que há uma conexão, há uma articulação entre as partes. Vamos lá? Aqui eu tenho outra reportagem, que foi vinculada ao G1 em 2017, que falava sobre o menino resgatado na Síria, cuja imagem comoveu o mundo, né? Aparece em reportagem. Gente, acompanhe comigo. Nós temos aí um título, tá? Assim como nós percebemos na notícia, o título, esse elemento que é recorrente tanto na notícia quanto na reportagem, ele traz algumas informações. Tá aí, a gente já percebe que nós iremos falar de um menino que sofreu com uma determinada situação, né? Então, já conseguimos imaginar como seria essa imagem. Não conseguimos? Então, a imagem que eu preciso ter para ilustrar essa reportagem tem que ter relação com esse título. Tem que provocar também essa comoção a qual o título se refere. Vamos ver essa imagem? Acompanhe comigo. Olha aí o menino, né? Aqui eu tenho a imagem do menino no momento em que foi resgatado. No outro, ele já está em uma outra situação. Então, se vocês perceberem, estabelecerem relação com o que fala o título da notícia, sobre a comoção, é claro, olha, o menino nesse estado gera realmente comoção em quem visualiza essa imagem, dialogando, se articulando com o que está no título dessa reportagem. Só que a coesão, ela não ocorre somente entre imagem, olhe para mim, a coesão, ela não ocorre somente entre imagem e texto. A coesão, ela ocorre dentro do próprio texto, entre elementos do próprio texto. E como isso ocorre, professora? Isso ocorre quando eu utilizo palavras, por exemplo, para retomar uma ideia, para retomar outra palavra já citada. Bora prestar atenção nisso? Acompanhe comigo. Gênero, reportagem, coesão textual. Os lances que elevavam o preço do quadro em 1 bilhão a cada 3 segundos eram sinalizados por placas levantadas no auditório. Então, vamos ver. Esse que está retomando o quê? Que elemento? Os lances. E esse verbo eram está se referindo a quem? Aos lances. Então, vocês percebem que essas palavras aí, elas estão realizando essa conexão, essa costura entre as partes, essa articulação entre as partes. Olha o segundo exemplo. A venda de um quadro, tá? Por 72 milhões ou 144 milhões, representava até aquela noite de 2007 o maior preço na carreira do pintor. Então, essa palavra pintor aí, ela já retoma outra palavra já exposta no texto, tá? Estabelecendo novamente essa relação de coesão, de retomada. Olha aí, em outra parte do texto, a mesma coisa. E, mesmo com tanto dinheiro flutuando pelo lugar, o leiloeiro parecia entediado. Então, esse entediado é um adjetivo que se refere a outra palavra já exposta no texto. A mesma coisa, olha esse conectivo aí. Porque o mercado possui regras. Esse porquê dá a ideia de quê? De quê? De explicação. Eu estou explicando algum outro fato já expresso no texto. Então, vocês percebem que não há, olha para mim, vocês percebem que não há uma informação isolada. Eu não estou dando informações isoladas. O texto, ele precisa dessa articulação entre as partes. Eu preciso fazer essa retomada. Eu preciso retomar ideias já expostas.
tá? Palavras já expostas para que o texto como todo faça sentido. Mas como eu disse, texto não é só palavras. A imagem em texto, porque ela comunica muito. E além disso, não é só a imagem que coopera nesse processo de comunicação, de gerar sentidos. Nós sabemos que a reportagem ela não está somente no jornal impresso. A reportagem ela está na televisão. Olhe para mim, acredito que todos vocês já assistiram alguma reportagem na televisão. Com certeza já. Já assistiram, com certeza também, reportagens na internet ou em outro meio digital, né? No celular, por meio da internet, nas redes sociais, Facebook. Só que, dependendo do meio em que essa reportagem ela está vinculada, está publicado, nós teremos inúmeros recursos aí sendo mobilizados para que eu possa chegar até vocês. Você leitor, você telespectador. Então é isso. E esses meios, como é que eles se denominam? Como é que eu vou denominar esses meios nos quais, onde a minha reportagem está publicada? Eu vou chamá-los de suportes, tá? Então existe uma gama, um diferente conjunto de suportes que também serão decisivos nesse processo de comunicação, de repasse de informação. Acompanhe comigo. Jornal, que é um dos mais conhecidos, internet. Olha, internet. A própria televisão, tá? Então são veículos. Os suportes são veículos. É o veículo de comunicação. A revista, o próprio rádio. Agora nós vamos falar um pouco desse elemento. Olha, me acompanhe. Nós vamos falar um pouco desse elemento aí que também é decisivo nesse processo de construção de sentido. Esse elemento que, por vezes, parece que não é tão valorizado ou percebido por nós, mas que influencia nos nossos gostos, influencia na própria seleção daquilo que nós iremos ler, ou da forma como recebemos enquanto leitor. Que elemento é esse? É a imagem. Então, a reportagem, ela é composta por elementos verbos visuais. O que é isso, professora? Elementos da linguagem verbal e não verbal. Tal qual o quadrinho, outros gêneros que você observa, ou a própria receita, né? Quem aí nunca quis fazer uma receita tal qual estava lá, deixar a imagem do seu prato tal qual estava na revista, porque aquela imagem o seduziu de alguma forma. Mas a imagem, ela também pode causar comoção. A imagem também pode gerar inúmeros efeitos de sentidos. Eu posso selecionar a imagem que me é mais conveniente para gerar um efeito em você, leitor. Isso, a reportagem, ela é dependendo do veículo, dependendo do meio, dependendo da pessoa que vai construir essa reportagem, essa imagem é muito bem selecionada, justamente para promover o efeito que eu, enquanto produtor dessa reportagem, quero gerar. Acompanhe comigo. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. A frase ela é conhecida, não é conhecida? Com certeza, em algum momento da vida, nós já ouvimos falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim,
Porque uma imagem ela pode traduzir sentimentos, ela pode traduzir um momento histórico, ela pode repassar ou transmitir muitos sentidos. Vamos entender um pouco o que é isso? Olha essa imagem aqui. Essa imagem é de uma garotinha com a boneca, em meio a um cenário um pouco, eu diria, devastado, né? Olha a feição da garota. Então, você aí, leitor ou telespectador, que está olhando essa imagem, com certeza já sentiu algo ou já consegue inferir algumas informações sobre essa imagem. Não precisa, né? Me acompanhe. Não precisa que eu diga para você exatamente o local onde essa imagem foi tirada, né? Onde essa foto foi tirada. Não precisa que eu diga para vocês que a menina está sofrendo ou lhe dê informações muito precisas sobre essa imagem, porque você já começa a construir inúmeros sentidos do que poderia ser essa imagem, né? Pela própria composição das cores, você já percebe, uma foto preto e branco, pode ser que essa imagem não tenha sido recente. Eu não tirei essa foto agora, tirei faz algum tempo. Será que é isso? Então você já começa a fazer perguntas, tá? A fazer inferências que vai cooperar na construção de um texto. Então eu digo, imagem é texto, porque imagem comunica, imagem informa. E a reportagem, o produtor da reportagem sabe disso. Vamos lá? Quando eu vejo essa imagem, que perguntas eu posso fazer? Né? Que questionamentos há em relação a essa imagem? Né? Você descreveria a personagem, roupa, idade, expressão facial? Como você descreveria? Né? Então percebe que aí a roupa ela está suja, é uma criança, a expressão facial de tristeza. Qual é o local onde a personagem está? Nós observamos que é um local devastado. Essa foto foi tirada em qual época? Nós podemos supor que seja uma foto bastante antiga. A partir dessas, olhe para mim, a partir dessas perguntas, será que nós já conseguimos inferir ou tentar entender, buscar essa informação sobre a origem dessa foto? Vou mostrar agora para vocês, tá? Mas com certeza você já conseguiu conseguiu inferir algumas informações, né? Vou mostrar. Acompanha comigo. O nome da foto é menina com a boneca sentada nas ruínas de sua casa bombardeada em Londres, 1940. Olha aí. Vocês percebem que essa foto, acompanhe comigo, essa foto ela foi tirada no período da Segunda Guerra. Né? Então, já se confirma algumas inferências, alguns sentidos, algumas ideias que nós tínhamos em relação a essa foto. Perceberam? Então, a seleção de imagens nunca é aleatória. Eu nunca escolho uma imagem simplesmente por escolher ou por querer ilustrar aquela reportagem. A ilustração, ela diz muito sobre a ideia que eu quero transmitir. Ok? Vamos passar para aqui, tá? Aqui eu tenho para a gente entender esses elementos, verbos visuais, nós temos duas reportagens. Uma foi publicada no meio digital, tá? Mas nesse formato aqui de texto, a temática é sobre os influenciadores digitais. A outra é uma reportagem publicada
tá? É uma reportagem audiovisual, tá? Eu quero que vocês atentem para esse formato aqui do texto, no qual vocês terão que ler, terão que fazer todo aquele movimento de selecionar os conectores, compreender as ideias, tirar. Olha aqui, eu quero que vocês atentem para essa reportagem curta. 10h38, o mundo do marketing se reinventou com a chegada dos influenciadores digitais, um mercado que movimenta bilhões de reais. Marcela, 38 anos, negra. Como estilista, sempre sentiu falta de representatividade na moda. Aí resolveu fazer ela mesma. Qualquer um pode ser, desde uma menina do interior do Nordeste até alguém que mora no centro de São Paulo, numa cobertura. Então, assim, você vai ser influenciadora de quem se identifica com você. E tem pessoas para todos os nichos. Não tem idade. A Vicky nunca foi de tirar foto, sempre preferiu escrever. Mas as pessoas gostavam do que ela compartilhava nas redes e acabou virando influencer. O jeito foi aprender de tudo um pouco. Eu acho que você tem que ter um ponto de vista, você tem que fazer o seu conteúdo e em cima disso você vai ganhar seguidores. Bolsa, sapato, roupas, produtos de beleza. O mercado da moda sempre contou com o apoio da mídia para ser rentável. Mas agora a situação mudou um pouco de figura com o mercado das digital influencers. A previsão é que até 2020 sejam movimentados mais de 7 bilhões de reais. Aos 23 anos, a Amber criou um aplicativo que direciona os looks postados pelas influenciadoras para um site de compras e já movimentou mais de $1 bilhão em vendas online. Eu comecei minha carreira quando influenciar não dava dinheiro. Criei uma plataforma de recompensas para que os influenciadores consigam ter uma carreira rentável. Por mais que a concorrência tenha aumentado, eu acho que o digital conseguiu capilarizar, né, e dar autonomia para as pessoas empreendedoras fazerem os seus próprios negócios, né? Então acho que hoje você tem muito mais possibilidades e alternativas, mesmo num ambiente tão competitivo. Eu acho que quem está a fim de fazer vai atrás, que tem ferramentas disponíveis. Ok, olhe para mim. Olha aí, aqui eu não tenho mais só a imagem, eu tenho recursos sonoros. Vocês puderam perceber aí as expressões das pessoas envolvidas, participantes dessa reportagem. Vocês puderam perceber também a própria entrevista, a maneira de se expressar das pessoas. Então não é a mesma coisa. Então, com certeza, todo esse recurso, tanto visual quanto sonoro, cooperou para que você compreendesse um pouco do que é esse mundo do digital influencer. Com certeza. Por quê? Eu estou trabalhando com um conjunto de recursos, nós vamos falar de recursos linguísticos aí, tá? Para fazer com que você pudesse ter essa informação, né, de uma determinada maneira. Então, a partir dessa reportagem, né, que apresenta recursos visuais e sonoros, nós podemos fazer também algumas perguntas, não podemos? Acompanhe comigo. O som na reportagem, ele ajuda na produção de sentido? Você acha que ele ajuda? O tom de voz das nossas entrevistadas, aquela ideia de movimento, de badalação. Qual a função das imagens na reportagem? Olha como eram, como estavam essas moças, muito bem vestidas, bonitas, se apresentavam muito bem, falavam muito bem. Qual a diferença de sentido provocado pelas imagens estáticas e as em movimento? Né? Olhe para mim. Será que há diferença? Será que perceber os movimentos, os sons, né, os gestos, será que vai gerar um outro tipo de leitura? Sim, né? Uma coisa é olhar para mim, eu estar lá, estática, parada.
Mas quando eu começo a interagir com vocês, dou um sorriso, converso, né? Vocês já começam a fazer uma outra leitura sobre essa professora que está falando hoje aqui com vocês. Na reportagem audiovisual, é essa a intenção. Olha, eu quero convencer essa pessoa, ou esse meu leitor, esse meu telespectador, que esse mundo digital influência é um mundo badalado, é um mundo que está crescendo, né? É uma área da economia que está crescendo. Então, não se pode mais entender que reportagem seja só transmissão de informação. Reportagem também trabalha com o nosso senso crítico. Também trabalha com a ideia de leitor que produz sentido, compreende, modifica a sua realidade, interpreta. Então, você leitor, aluno do ciclo 3, aluno da terceira totalidade, convido a vocês a próxima vez que assistirem uma reportagem, começarem a refletir. O que essa reportagem quer transmitir para mim? Por que foi selecionada essa imagem? Por que o título vem dessa forma? Né? Todos os elementos dentro de um texto como esse comunicam, né? Dialogam, têm uma intenção. Nenhum texto é isento totalmente de uma intenção comunicativa. Tá? Então, encerro a aula de hoje agradecendo agradecendo pelos ouvidos, pela audição, pela visão de vocês, pela paciência de estarem aqui nos ouvindo, estudando, querendo saber mais, né? Sendo esse leitor crítico, esse leitor que não apenas recebe informação, mas também passa a refletir. Que tipo de informação é essa que querem transmitir para mim? Será que eu aceito? E de que forma eu aceito isso? Bom, meu aluno, então, obrigada e até a próxima.